Olá, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa aula de produção textual de hoje? Então, na nossa aula de produção textual, a gente vai continuar falando sobre o gênero textual conto, que a gente iniciou na última aula, né? Falamos sobre um trecho desse conto do menino que contava sobre a sua vida e do seu avô, né? Que o avô era uma pessoa muito quieta, que ele observava o avô na sua oficina, que o avô ficou viúvo, né? A avó morreu e ele foi morar com um dos filhos, e num quartinho que ele chamava de oficina, ele continuava a lidar com seus eletrodomésticos, né? Consertar coisas, e o menino gostava de observar o avô. Então agora a gente vai ver mais um pedaço do conto, para a gente trabalhar um pouquinho sobre as características então do conto, dessa narrativa, né? Que é um conto. Por que é uma narrativa? Porque há um narrador, alguém contando essa história. E quem que é o narrador? O narrador, neste caso aqui, é o próprio menino. Ele, além de personagem, é narrador do conto, né? Porque existem aqui dois personagens, né? Na primeira parte da história, aparece ele e o avô, certo? Então, eles são personagens, mas o menino é um narrador personagem, porque ele que está contando a história. Então, vamos lá continuar com esse conto. Então, aqui tem mais um trechinho que a gente vai continuar a ler. No dia do meu aniversário, quando eu fiz 7 anos, um dia que ficou marcado em minha memória, com todos os seus detalhes. Eu, cedo ainda, fui à sua casa. Falei do aniversário e o convidei para a festinha à noite. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Eu esperei ansioso. Passado alguns minutos, chamou-me de volta e me entregou um pequeno objeto, embrulhado em papel cor-de-rosa, papel que na época se usava para embrulhar tudo, nos armazéns, lojas, padarias. Eu vejo que está entre parênteses a explicação do que era esse papel cor-de-rosa, né, usado para embrulhar. Então, que com o advento do plástico, atualmente já quase caiu em desuso. Então, hoje em dia já não se usa mais quase o papel para embrulho, né? Teve uma época que era usado até o saquinho de papel para carregar pão, as coisas. Hoje em dia já vem nas sacolinhas. E amarrado com um barbante. Hoje também, pelo mesmo motivo, quase peça de museu. Então, o barbantinho que amarrava, né, o pacote, que eles faziam um embrulho. E desse embrulho eles faziam como um laço, né? Amarrado. Um presentinho do seu avô, disse ele. Eu agradeci e, doido para abrir o embrulho, fui para casa, a 3 quarteirões dali, voando como um alegre pássaro da manhã. Vejo que a cada fala do menino aqui, a cada oração dentro dessa frase, há uma vírgula, né? Para não tornar cansativa a leitura. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Vejam que há aspas aqui, né, na fala do menininho. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. Entreguei a meu pai. Ele também teve dificuldade. Seu avô caprichou, hein? Olha a fala do pai também, entre aspas. Brincou. Deve ser um presente muito bacana. Então, a outra fala do pai, entre aspas. Eu dei uns pulinhos de alegria, como costumava fazer essas horas. Finalmente, meu pai conseguiu desatar o barbante. Tirou o papel, mas aí havia um outro papel, mais bonito, vermelho, embora um pouco amassado e desbotado, e um outro barbante mais fino de cor amarela. Eu já não aguentava mais esperar. Então apareceu o objeto que à primeira vista julguei ser um relógio, mas que meu pai disse que não era um relógio. Era uma bússola. Bússola, disse eu. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. O que é uma bússola? Perguntei. Sem responder, meu pai continuou examinando o objeto. O papai, disse então com um sorriso entre reprovativo e condescendente. Minha mãe estava perto e se aproximou, curiosa, querendo saber o que era. O papai, meu pai repetiu, no mesmo tom de antes. Ele deu essa bússola para ele. Bússola? Minha mãe se admirou. Meu pai passou a ela a bússola. Eu ali esperando, sem saber o que era uma bússola e para que a bússola servia, sem entender aquele sorriso dos dois.
Por fim, meu pai explicou que era uma bússola e para que ela servia. Ele falou sobre a navegação antiga, os fenícios, os astros, a época dos descobrimentos marítimos e a aviação. Quase uma aula de história naqueles poucos minutos. Eu já estava empolgado com o meu presente. Então veio o choque, a ducha de água fria. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Por quê? Eu perguntei. Porque ela está estragada. Estragada? Vejam aqui então a explicação do que é reprovativa, que desaprova, que condena. Então que ele não achou legal, que ele não achou que seria próprio para o momento. Condescendente, que cede, que permite, que consente. Então ele não sabia se achava legal ou se não achava legal, que não era um presente bom, né? Na ocasião. Então vamos ver como que continua essa história aqui. Agora, então, que convite que o narrador da história fez ao avô? O que o menino foi fazer lá na oficina do avô? Ele convidou, né, o avô, então, para o seu aniversário, para a festinha de aniversário. Então, vamos lá. Ele convidou o avô para a festinha do aniversário. E o avô aceitou o convite? Não, né? O avô disse que não podia ir. Copie um trecho que justifique a resposta. Então, vejam bem lá no início, ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir, que eu não reparasse. Então, vamos pôr entre aspas. Então, ele disse que ele me abraçou apertado e disse que não poderia ir, que eu não reparasse. Releia o trecho. O papel da época se usava para embrulhar tudo, nos armazéns, lojas, padarias. Então, veja que aqui as palavras estão separadas por vírgula também. Então, quando está enumerando os locais lá, né? Servia para embrulhar tudo. Onde? Nos armazéns, lojas, padarias. Que com o advento do plástico, né, com a invenção do plástico, atualmente quase ganhou desuso. O que significa essa palavra destacada no trecho, então? Se precisar, pode consultar o dicionário. Então, quer dizer o quê? O advento do plástico aí, então. Então, com a vinda, né, com a chegada do plástico, descoberta do plástico, quem sabe, né? Por que segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso? O que ele fala, então? Eles foram substituídos, né, pelas embalagens de plástico, por sacolas, né? Então, eles foram substituídos por embalagens de plástico, que é um problema, né, no mundo. O papel ainda se desfaz mais rápido, mas o plástico é um grande problema. Em sua opinião, por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho que parecia mais antigo, será? Por que será? Então, pode ser, né, que o objeto tenha sido guardado por muito tempo, né? Então, vocês podem criar uma ideia para isso também. Não necessita ser essa. Vocês podem colocar a sua opinião. O que vocês acham? Mas poderia ter sido guardado por muito tempo, né? Por isso estava assim. Que objeto estava no embrulho do pacote que o menino recebeu do avô, então?
Qual desses objetos vocês acham que é? Então, é o primeiro objeto, né? Vocês vão circular a bússola, que nós já vimos, né? Lá em ciências, que estudamos sobre os objetos de orientação. Então, vocês podem circular a bússola aqui. Você sabe explicar para que serve a bússola, como que ela funciona? Então, também nós já vimos isso lá, né? Na próxima aula, nós podemos até mencionar um pouquinho mais. Então, vocês viram como que é a característica do texto conto? É uma narrativa, né, de uma história que ela pode ser, aqui nesse caso, pode ser que a história tenha acontecido ou não. Os contos, muitas vezes, são histórias inventadas também para contar acontecimentos, para mostrar acontecimentos do passado, ou podem ser histórias reais também, contadas por um narrador, então é uma narrativa. Às vezes o narrador pode ser personagem do conto ou não. Vocês viram que nesta segunda parte do conto já apareceu mais um personagem, mais dois personagens, o pai e a mãe do menino, né? Então agora já são 4 personagens aí neste conto, certo? Na próxima aula a gente vai continuar falando mais sobre esse gênero textual, as suas características, né? Pra gente trabalhar um pouco mais sobre ele, tá? Então até a próxima aula.